Você errou com alguém e nada do que você tenha falado até agora funcionou. Você já tentou de tudo, mas você não conseguiu nem o perdão, nem as desculpas e nem que essa pessoa volte a confiar em você. Se você está passando por isso, fica comigo até o final. Meu nome é Janda Siqueira, eu sou psicóloga, especialista em dependência emocional e oriento pessoas a se tornarem adultos saudáveis. E no vídeo de hoje, eu vou te dar 4 dicas para que você reconquiste a confiança de alguém com quem você errou e está precisando reconstruir essa relação. Mas antes de eu te contar, eu quero te convidar a se inscrever nesse canal. Aqui sempre tem conteúdos que vão te ajudar a entender melhor o seu funcionamento, a entender melhor as suas dores e a se tornar uma pessoa com muito mais consciência de quem é você. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, também me siga nas redes sociais e entre no meu grupo do WhatsApp. Lá você vai receber notificações de vídeos novos, notificações das lives que sempre acontecem no Instagram nas sextas-feiras, às 8 horas da manhã. Eu sempre divulgo com antecedência nos meus grupos quais vão ser os temas. Lá você participa de enquetes, recebe descontos especiais para quem está participando e também fica sempre atento aí às novidades, aos cursos que eu abro, às vagas para os meus grupos terapêuticos. Então, fica aí o meu convite. Se você errou com alguém, a primeira coisa que você precisa ter em mente é que, ao se desculpar, você precisa se conectar com a forma como aquela pessoa está se sentindo. Não é se conectar com você, com o seu erro, com como você se sentiu. Então, a primeira dica é: comece dizendo claramente pelo que você está se desculpando. Jamais use a expressão: olha, desculpa se eu te magoei. Se você se sentiu ofendido, se você não gostou do que eu falei, desculpa se em algum momento eu falei alguma coisa que te chateou. Você consegue perceber o quão vazio é esse tipo de expressão? Desculpa se eu te machuquei. Quando você escuta isso, você sabe exatamente pelo que a pessoa está pedindo desculpa? Quando você diz isso, presta atenção, você aí, todo mundo já errou na vida. Todo mundo já teve uma conversa em que precisou assumir algum tipo de responsabilidade. Se você diz dessa forma, não fica parecendo que você está se eximindo da culpa? Olha, não fui eu que fiz, é porque se você se sentiu de alguma forma, isso acontece muito em redes sociais, artistas dizem: ai, desculpa se eu feri alguém com a minha fala. Ali até pode ser que caiba, porque ele não está endereçando essa fala a uma pessoa específica. Mas esse não é o jeito mais adequado de você se conectar com alguém que você se preocupa, alguém que você ama, alguém que você quer reconstruir sua confiança. Sabe por quê? Porque você precisa dizer claramente: me desculpe por ter dito isso. Me desculpe por ter feito você passar por isso. Me desculpe por não ter feito aquilo. Sabe por quê? Porque a pessoa que está ouvindo você, ela quer saber se você sabe pelo que ela passou. Isso é você reparar, o nome disso é reparação. Eu reparo aquilo que eu fiz com você, dizendo que eu sei o que eu causei. E dizer que eu sei o que eu causei significa assumir a culpa, significa se desculpar, tirar a sua culpa por algo específico. Então, conta aí pra mim, você tem o hábito de se desculpar dessa forma? Desculpa se. Então, já comece entendendo o que você precisa dizer especificamente. Me desculpe por ter te traído. Me desculpe por não ter te contado a verdade. Me desculpe por ter faltado aquele evento que era importante para você. Me desculpe por ter feito você esperar tanto tempo por tal coisa. Me desculpe por ter te frustrado. Me desculpe por tal coisa. Essa é a primeira dica. Que isso vai fazer com que a pessoa se sinta ouvida e validada. A segunda dica que eu quero te dar: não fique se justificando. Digamos que você seguiu a primeira dica. Você disse: desculpa por ter falado daquela forma com você. Aí você pode pecar quando você diz: mas eu só falei daquela forma porque você estava me chateando. Você sabe que você falou coisas que eu também não gostei. Aí digamos que você seja uma mãe que você quer se desculpar com seu filho por uma coisa que aconteceu lá na infância dele. Aí você quer reparar essa história com seu filho. Aí você diz: olha, desculpa por ter te deixado muito tempo sozinho em casa naquela época que você precisava tanto. Mas você sabe, né? Eu trabalhava muito, naquela época minha vida era muito difícil. Não. Se você ficar se justificando mais do que validando a dor do outro, você não está de fato sendo sincero e a desculpa é para você dar importância para o que o outro está sentindo e não para que você ganhe o perdão do que você fez. Observe isso. A gente se confunde. A gente acha que pedir a desculpa é fazer com que o outro me entenda.
Não, a desculpa não é para que você seja compreendido. A desculpa é que você diga para o outro que entendeu como ele se sentiu. Então, o foco não são as suas justificativas. O foco é: desculpe por ter sido difícil para você ter ficado tanto tempo sozinho. Desculpe por ter feito você passar por tal coisa e eu imagino que não foi fácil para você. Então, ao invés de se justificar, diga como você acha que a pessoa se sentiu. Diga como você acha que foi difícil para ela. E que na época você não conseguiu fazer diferente, mas que você imagina que foi difícil para ela. Então não foque o seu discurso nos motivos pelos quais você agiu daquela forma. Ah, na época eu era muito jovem, eu fiz aquilo porque eu estava tentando te proteger, eu fiz aquilo porque na época eu precisava fazer tal coisa. Então não fique se justificando. O terceiro ponto: mostre para essa pessoa que você entende a dor dela e que você vai acolher. Ou seja, não fique desmerecendo a forma como ela está reagindo ou se sentindo. Não fique dizendo que ela não deveria reagir dessa forma. Porque sabe uma coisa que a gente costuma fazer e falar? A gente fala assim, mas eu não acho que você devia ficar com tanta raiva assim. Ou, mas eu acho que você está exagerando. Mas eu não vejo motivo para você ter ficado dessa forma. Imagina que você seguiu os passos, você disse pelo que estava se desculpando, não ficou se justificando, e aí você chega no ponto de chegar lá e dizer, mas eu acho que você não devia estar se sentindo dessa forma. Você acha que a pessoa vai se sentir cuidada quando você diz para ela que ela está exagerando? A forma como ela se sentiu é a forma como ela se sentiu. Então não fique desmerecendo, não fale nada. Se você acha que é um exagero, o que é possível, às vezes a gente fala assim, eu não estou entendendo que a pessoa ficou tão chateada, porque às vezes a gente realmente não está entendendo. E não está entendendo por quê? Porque eu não estou na pele dela. O que ela passou, a forma como ela entendeu, a forma como ela reagiu, tem a ver com a história dela. Então, de fato, isso não tem a ver com, não é a sua responsabilidade a forma como a pessoa interpreta. Porque, de fato, ela vai interpretar conforme o histórico de vida dela. Porém, você foi um estímulo, sim, para que ela se sentisse daquela forma. Então, você não precisa se sentir 100% responsável, mas não é por isso que você tem que ficar dizendo para a pessoa qual é o jeito certo de reagir. Porque quando você diz, eu acho que você está exagerando, você está querendo que ela leia a situação com os seus olhos. E ela não tem os seus olhos, ela tem os olhos dela mesma. Então, primeiro passo, diga pelo que você está se desculpando. Não use desculpe-se. Eu te magoei, desculpe-se. Não fique focando nas suas justificativas, não fique dizendo para ela como ela deveria reagir ou corrigindo o tamanho da intensidade da dor dela. E o quarto passo, mais importante, se couber, porque tem algumas situações que não cabem, mas se couber, diga como você pode agir das próximas vezes. Se comprometa com alguma coisa. Você quer conquistar de novo a confiança dessa pessoa? Não adianta você ficar fazendo 1000 promessas. Mas também não fica legal você escutar frases do tipo, mas eu não posso te prometer nada. Já viu que muita gente fala assim? Olha, eu sei que é difícil, pediu desculpas, mas olha, realmente eu não posso te prometer nada. Isso não cria conexão no final. Então, você não pode prometer o resultado completo. Mas o que você pode prometer? Com o que você pode se comprometer? Porque muitas pessoas têm medo de dizer que vão prometer e não vão conseguir cumprir. Imagina num casamento em que vocês estão passando por uma situação difícil e aí sua mulher ou seu marido te pediu uma mudança. Janda, mas eu não sei se eu vou conseguir fazer isso que ela está pedindo ou que ele está pedindo. Entendi, eu sei que você não sabe. Mas você vai tentar? Com o que você pode se comprometer? Então diga com o que você vai se comprometer. Como, por exemplo, olha, eu prometo para você que eu vou ficar mais atento a isso que você me falou. Eu prometo que eu vou tentar ficar mais esperto em relação a esse fato que você me falou. Eu prometo que eu vou pensar mais sobre isso. Eu prometo que o que você promete em relação a atitudes e não a resultado final. Por que essas dicas são importantes? Porque toda relação passa por altos e baixos. É muito difícil você ter uma relação duradoura com alguém em que você nunca vai decepcionar a pessoa ou vai ser decepcionado. Todo mundo erra. As pessoas não são perfeitas, você não é perfeito, o outro não é perfeito. E relacionamentos saudáveis são feitos de diálogos. E para que você seja uma pessoa saudável, você precisa aprender a assumir as suas responsabilidades, aprender a se comunicar do jeito certo, aprender a se comunicar de uma forma em que você tanto mostra quais são as suas intenções, como tem a capacidade de ouvir o outro, de validar a dor do outro. Se você quiser aprimorar a sua capacidade de construir relações desse tipo, eu sugiro que você leia o meu e-book, Melhore Sua Autoestima e se Relacione de Forma Saudável.
Porque eu já vi que muitas pessoas não sabem restaurar as relações, não sabem reconstruir, se realinhar depois de uma decepção, porque elas não sabem o que é um relacionamento saudável. Então, se você não sabe, esse livro vai te ajudar muito a ter uma base. E aí, como esse vídeo chega até você? Você estava precisando dessas dicas para se desculpar com alguém? Conta aqui para mim se te ajudou ou se não te ajudou. Fico por aqui e até a próxima.